Saudações, Robson aqui, seja muito bem-vindo até essa aula. A gente fala agora de manipulação de arquivos. O que a gente vai ver aqui são as funções e os recursos do PHP que nos permitem gerenciar o sistema de arquivos do nosso projeto ou da nossa aplicação utilizando recursos nativos. Então vamos começar aqui fazendo a verificação, que é muito importante. Sempre antes de você manipular um arquivo na aplicação, você tem que verificar se ele existe, se ele é de fato um arquivo ou se ele é um diretório. Então para isso que servem essas funções. E é tudo muito simples. Para que eu possa começar então, eu vou definir o meu arquivo. A gente vai ter aqui um file que será igual, vou pegar aqui a constante mágica dir, sempre utilizando o caminho absoluto, e eu vou dizer que eu tenho um file.txt, que é um arquivo de texto simples, legal? Independentemente do tipo de arquivo, eu consigo fazer essas validações sem maior problema. Agora eu vou verificar. Então, para eu entender se ele é um arquivo, primeiro eu tenho que entender se ele existe, para que eu não cause um erro na minha aplicação. Se eu simplesmente validar o tipo de arquivo antes e ele não existir, vai dar problema. Então, sempre if file_exists, e eu vou passar aqui o file. Agora eu vou dar um echo, existe. Caso contrário, não existe. E aí a gente já está verificando a existência. Atualizei, não existe. Agora, só a existência não é o suficiente. Por mais que você tenha aqui uma extensão, sempre prefira verificar a existência do arquivo e o tipo também. Ou seja, se ele é de fato um arquivo e não um diretório. Então essa verificação pode ser isFile, variável file. Aí sim, eu estou verificando de uma forma correta. Obviamente que o resultado vai ser o mesmo aqui, porque não existe nenhum arquivo na nossa pasta. Bom, no momento que eu já tenho aqui a verificação e eu já sei como trabalhar, eu posso começar de fato a manipular. Então, se o arquivo existe, eu poderia estar reescrevendo ele, ou poderia não estar mexendo dependendo do arquivo. Se ele não existe, eu posso criar e posso manipular esse arquivo tranquilamente. Vamos ver então como fazer a leitura e a gravação de arquivos no PHP. Vou fazer o seguinte, if negação de file exists, variável file, vou sempre estar utilizando esse file.txt no exemplo, e você percebe que agora eu passei a exclamação. Eu estou dizendo o seguinte, se não existir esse arquivo, ou se ele for diferente de um arquivo, então eu posso criar ele na minha aplicação. Eu vou fazer o seguinte, variável fileOpen será igual a fileOpen ou fopen. Vou passar aqui a variável file, vírgula, e vou passar um W, que é o modo. O W quer dizer que eu estou abrindo ele para leitura e gravação. E se ele não existe nesse modo, ele vai ser criado. Vou salvar o meu código, vou atualizar a aplicação, atualizo mais uma vez, o arquivo passa a existir. Então, se a gente abrir a pasta aqui, você vai ver que o file.txt está criado e, obviamente, que ele foi criado em branco. Agora, como eu estou verificando aqui e ele já existe, eu não vou conseguir fazer a manipulação dentro desse bloco. Então, o que eu vou fazer aqui, else vardump file na variável file. Atualizei, a gente já tem aqui um array vazio, o file ele vai ler esse arquivo para você. Também posso fazer o seguinte, eu vou dar uma vírgula ali e vou pegar aqui um pathinfo na variável file também. Então isso vai nos dar as informações sobre o arquivo e o file sobre o conteúdo dele. Atualizei, a gente tem lá o diretório do nosso arquivo, a gente tem também o base name, a gente tem o extension e a gente tem o file name. Você pode acessar isso por índices tranquilamente, ok? Vamos fazer o seguinte, eu vou deletar esse arquivo aqui da pasta. Então, removi o file.txt. E agora, além de criar, eu vou escrever esse arquivo. Uma vez que eu tenho ele aberto em uma variável, eu posso escrever um fwrite, ou seja, filewrite, escreva no arquivo. Vou pegar o file open e vou botar aqui um linha 01. Vou concatenar com php-eol para quebrar essa linha. Vou fazer aqui mais duas vezes, linha 02, linha 03. E aí, quando eu faço a abertura do meu arquivo, escrevo nele, é muito importante que eu feche esse arquivo também para não deixar ele aberto e não corro o risco dele ser corrompido na leitura. Vamos fazer o seguinte também, eu vou pegar aqui mais uma linha e vou escrever uma string um pouco maior, só para ficar mais interessante a gente debugar. Vou deletar aqui o que estava escrito, vamos abrir aqui o nosso Lipson,
sempre nos auxiliando aí quando a gente precisa de um texto aleatório para colocar no nosso debug. Vou pegar aqui o primeiro parágrafo mesmo e vou jogar aqui dentro. Temos então aqui a escrita. Agora, como eu falei, a gente fecha. Então, file close, variável file open. Pronto, está manipulado. Assim eu consigo escrever qualquer coisa no meu arquivo. Vou atualizar mais uma vez. Arquivo não existe. Agora o arquivo existe. E na nossa leitura você já vê que a gente tem lá a linha 0, a linha 1, já trazendo como array. Eu já poderia acessar essas linhas aí de acordo com os índices. A nossa linha 3 tem todo o nosso texto, a nossa string. Isso é muito interessante aí para você trabalhar. Então, se eu quiser agora simplesmente ler esse cara, posso dizer o seguinte: echo file, variável file, na linha 3, por exemplo. A gente vai ter toda a nossa string que a gente pegou no Lipson aqui abaixo, já na nossa aplicação. É muito tranquilo de você trabalhar com recursos nativos do PHP assim, ok? Agora, além disso, eu posso percorrer as linhas do meu arquivo utilizando, por exemplo, o nosso while, que é ali uma estrutura de repetição. Então, só para a gente deixar esse exemplo melhor, vou botar isso aqui dentro de um parágrafo, e aí na aplicação aqui do debug ele já separa melhor, e a gente vai percorrer agora. Então, vou dizer o seguinte: variável open igual a fopen. A gente vai pegar aqui agora o nosso file novamente, só que eu vou passar um R aqui, que é só read. Então, vou estar fazendo somente a leitura. Robson, tenho dúvida no modo. Clica aqui com o Command ou com o Ctrl, você abre a documentação, você tem aqui o que o PHP manda você fazer e exatamente o que você pode utilizar. Ainda está com dúvida? Vai lá nas primeiras linhas, você vai ver que tem toda a documentação, a W, o que é, o R+, o R, enfim. Mas está em inglês, né? Aqui a gente tem o manual, que a gente pode acessar com o botão direito, traduzir para português. Você vai entender cada um dos recursos e dos módulos do fopen. E assim funciona com todas as funções também. Aqui a gente tem o recurso primário, aquilo que a gente mais utiliza. Então eu abri ele aqui para leitura, nesse momento, e a gente vai percorrer. Vou fazer o seguinte: while, enquanto FE ou F, ou seja, file end of file, enquanto eu não chegar no final desse arquivo, na última linha, da minha variável open, que é o arquivo aberto, eu quero executar o while. Então a gente percorre aqui e não entra em looping sem ter uma regra de parada. Agora, echo, parágrafo, fechei o parágrafo, vou concatenar e vou utilizar o fgets na variável open. Identei, atualizei meu código, tá aí, linha 1, linha 2, linha 3, a gente está percorrendo o arquivo. Se isso aqui fosse, por exemplo, um CSV ou uma lista de e-mails, enfim, você conseguiria abrir e importar para sua aplicação ou construir, de repente, uma regra para colocar no seu banco de dados e fazer aí interação entre arquivos também, né? Importação e exportação de dados, que é muito bacana na sua aplicação. Agora, além dessas funções aqui, a gente tem diversos outros recursos que a gente vai ver na prática durante a aplicação. O que a gente tem que aprender também agora é o file get contents e o file put contents, que é uma forma simplificada de você obter os dados e também de você escrever dados em um arquivo. Vamos ver também esse exemplo logo aqui abaixo. Eu vou ter uma variável getContents, que será igual, novamente ali o nosso dir, ponto para concatenar, e eu vou pegar aqui um test2.txt, criar um arquivo diferente aqui para a gente debugar. O file getContents, ele serve para você obter esse arquivo, só que ele tem um comportamento um pouco diferente. Vamos fazer o seguinte: file getContents, variável getContents. Atualizei, olha só, linha 53, fired to OpenStream, no such file directory, ou seja, não existe o arquivo no diretório. Então, diferente aqui do fopen, que a gente pode mandar criar, o file getContents só trabalha com ele já criado. Então, para eu trabalhar, novamente a gente faz a verificação. File exists, variável getContents, e is file getContents. Agora sim a gente tem o nosso arquivo. Eu posso dar um echo em file getContents, variável getContents. Por que um echo e não um vardump? Porque quando a gente utiliza essa função, ele traz a leitura do nosso arquivo como uma string para você. Então você poderia estar obtendo aí dados de diferentes sites e, dependendo da forma com que você obtém, tratar eles na sua aplicação. Caso então o arquivo não exista,
eu vou criar esse arquivo, legal? Então agora a gente não tem mais o erro, é isso que a gente precisa. Eu vou dizer o seguinte, file, put contents, e agora sim eu vou criar variável getContents, variável data, que é o que a gente vai inserir nesse arquivo. O que é essa variável data? Vamos criá-la aqui em cima, será igual, vou pegar aqui um article, H1, vou passar aqui um Robson, P, CO, UpInside, br, cursos@upinside.com.br. E aí eu posso fechar o meu article também. Então, a gente tem aqui uma estrutura HTML que eu poderia estar obtendo aí de diversas fontes de dados, trazendo para minha aplicação e salvando no meu arquivo. Dei um file put contents, echo, file get contents na variável data. Legal? Atualizei. A gente tem aqui o file get contents com erro novamente. Isso porque eu acabei dando um echo na data aqui, em vez de dar um echo no get contents, que é quem a gente está criando de fato, né? Atualizei, tá aí. Robson, CEO UpInside, curso@upinside.com.br. Se eu deletar agora o meu arquivo, só para a gente testar a aplicação como um todo, vou deletar os dois txts, a gente vai atualizar, não existe, aqui a gente pegou a leitura porque ele criou aqui acima e escreveu, então a gente já tem ele abaixo, por isso que a gente conseguiu trazer, e lá no final eu já estou dando o eco, que é essa validação. Legal? Atualizei mais uma vez, agora a gente tem toda a aplicação funcionando e a gente já conseguiu manipular aqui, criando arquivos e tudo mais. Robson, quero deletar o arquivo, como é que eu faço? Vou fazer o seguinte, vou vir logo aqui abaixo, um link, variável getContents. Posso também dar um link na variável file. Só que antes de a gente executar esse comando, a gente tem que ver um detalhe no nosso sistema e que é uma boa prática também, tá? Esse nosso file, ele está sendo aberto aqui pela variável open e a gente acabou não fechando essa interação. Então é muito importante, é uma boa prática, sempre que a gente for abrir um arquivo com o PHP, depois que a gente terminar essa rotina, a gente dá um fclose e garantir que o arquivo não vai estar aberto quando a gente executar uma nova operação, como a de delete, por exemplo. Tá? Agora sim, a gente tem aqui os nossos comandos para remover. Se eu abrir a minha pasta, eu tenho aqui o file.txt e tenho o meu test2.txt aqui também. A gente vai atualizar, você percebe que não muda nada no debug, mas aqui na nossa pasta ele já removeu os arquivos. Então se eu atualizar mais uma vez, agora a gente vai ter a leitura resetada, respeitando o ciclo de execução da aplicação. Agora, a gente tem mais um detalhe para ver. Quando eu faço um link direto, eu não estou verificando o arquivo antes, e isso pode sim me gerar um erro. Vamos comentar esse if que cria o arquivo test2.txt. Vamos vir aqui e vamos atualizar. Tá aí, a gente já tem o erro. Ó, na linha 64, a gente não consegue executar um link porque não existe o arquivo ou diretório. Então, assim como a gente tem rotinas de verificação para manipulação de pastas e arquivos, a gente também tem essa rotina para remover um arquivo na aplicação. A gente tem que verificar antes. E é muito simples. Vamos fazer o seguinte, if file underline exists, eu vou verificar aqui o dir, ponto, barra, vou pegar aqui um test3.txt, e eu também tenho que verificar is file, para que eu possa rodar o meu comando corretamente, legal? Vou abrir aqui o meu if, posso copiar aqui o caminho e o nome do arquivo, e aí eu vou dar um link aqui nesse arquivo também. Bom, assim a gente tem uma verificação correta, essa aqui a gente não poderia estar utilizando. Eu vou atualizar mais uma vez, se eu atualizar de novo ele vai criar os arquivos e fazer a leitura. Vamos voltar o nosso if ao original, atualizei de novo, agora a gente tem a nossa aplicação pronta e com todos os arquivos sendo criados. Vamos pegar esse nosso test2, dar um command C e um command V, ou seja, copiar e colar, e eu vou salvar ele como test3. A gente já tem aqui o nosso arquivo criado, eu vou atualizar mais uma vez, voltei aqui para a pasta, ele já foi removido, e agora eu posso atualizar tranquilamente que eu não vou ter erro na execução. Bom, vimos então aqui toda a parte de manipulação de arquivos e como fazer toda a validação para garantir a integridade do sistema quando a gente está trabalhando com esse tipo de rotina. Na próxima aula, a gente vai falar sobre gestão de diretórios e você vai ver como organizar todo o seu sistema através do PHP também. Eu te deixo um forte abraço e eu te encontro lá.